Olá, queridos amigos, ouvintes, é um prazer estar com vocês mais uma vez com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Programa baseado em PNL, em coaching, constelação familiar, processos avançados para mudanças comportamentais, mudanças emocionais breves. E eu gostaria de abrir o programa falando com vocês, ouvintes, que são fãs do Saúde Financeira. Lembra do Saúde Financeira que a gente tinha nesse horário? E há 2 meses nós interrompemos para a reformatação? Pois é, Saúde Financeira está de volta. Toda quinta-feira às 18h30, programa Saúde Financeira em novo formato aqui na Mundial. Então não perca, tá? Anote aí o horário do Saúde Financeira. Toda quinta-feira às 18h30, ao vivo, com palavra do ouvinte, conversando com você, tirando suas dúvidas sobre investimentos, sobre planejamento financeiro, enfim, sobre finanças no geral, além de trabalhar toda a parte comportamental. Então, telefone, aliás, não tem telefone nesse caso, é só você é só você ajustar o seu dial para 95.7 FM, São Paulo capital, e ouvir toda quinta-feira às 18h30. Muito bem, nosso tema de hoje, profundidade e brevidade em mudanças. Mudanças breves e profundas. Será que é possível? Nós temos aí um paradigma muito antigo de que para mudar é preciso muito tempo, de que um processo de tratamento para melhoria emocional, para mudança de comportamento, de que é preciso muito tempo. É um paradigma que vem sendo derrubado, vem sendo questionado, vem sendo vencido por metodologias avançadas desenvolvidas nas últimas décadas. No entanto, esse paradigma ainda é o paradigma vigente para muita gente. Por quê? Porque durante muitas décadas foram desenvolvidas e levadas adiante metodologias que não se preocupavam com o tempo, né? Metodologias de tratamentos longas, que duravam anos, às vezes década, né? Chegando a virar uma década de processos de tratamento com o mesmo terapeuta, para melhorias de questões emocionais. Isso fez com que, primeiramente, né, isso tem todo o seu mérito, porque foram metodologias que abriram porteiras, né, que foram lá e conquistaram espaços e credibilidade. De fato mostrando que é possível sim transformar o ser humano, que o ser humano pode mudar em processos emocionais e comportamentais. Mérito muito bacana, tá? No entanto, isso se manteve durante muito tempo e plasmou a ideia na mente da população de que processos de tratamento têm que ser longos para serem efetivos, né? No entanto, da década de 70 para cá, novas pesquisas que evoluíram desses métodos vem avançando em resultados e conseguindo mudanças muito breves em questões estruturais profundas, como depressão, baixa autoestima, distúrbio de ansiedade, insegurança, fobias, pânicos, vícios, problemas graves de relacionamento, dificuldade de dizer não, problemas de memória, ou seja, questões que antes se pensava precisar de muito tempo, hoje é possível ter resultado de maneira muito breve, em 12 sessões, em 6 sessões, em processos bem objetivos e rápidos e profundos. Como assim, Plínio de Souza? Não é necessário muito tempo para resolver uma questão complexa como depressão? Eu vou dizer que não. O que importa é ser feito um trabalho bem feito. E o que é um trabalho bem feito com a depressão, com a baixa autoestima, com a timidez, a insegurança? O que é um trabalho bem feito? É um trabalho que traga identificação, ressignificação de causas, né? Quando você entra em contato com as causas, com aquilo que inconscientemente faz com que a pessoa fique se repetindo naquela mesma fórmula problemática, aquela mesma estratégia comportamental que lhe traz descontentamento, né? Ou seja, se a gente consegue entrar naquela estrutura e reprogramar,
esse é o trabalho fundamental. Se isso vai demorar 5 anos, se isso vai demorar 5 horas, pouco importa. O que importa é que isso seja feito de maneira completa, bem feita, né? De maneira que a pessoa, ao entrar em contato novamente com aqueles conteúdos problemáticos, não sejam mais problemáticos para ela, que ela se sinta amadurecida e não mais presa na infância naqueles problemas, que ela se sinta amadurecida, que ela se sinta liberta, e que naturalmente ela tenha novas respostas emocionais e comportamentais saudáveis, de acordo com que a sabedoria dela entende que seria o ideal hoje, né? No entanto, respostas emocionais problemáticas, travação, explosividade, insegurança, tem a ver com questões não resolvidas lá do passado, ou seja, a maturidade da pessoa hoje se julga, se acha uma pessoa estranha por não conseguir ter respostas emocionais maduras. Então, são partes da pessoa que ficaram presas no desenvolvimento lá na infância. Então é importante entender que é possível sim acessar e reprogramar essas partes, né? Ou seja, esses eventos, as crenças que foram instaladas a respeito de si, o eu sou menos, o eu sou inseguro, ou o mundo é perigoso, ou o mundo é ruim, ou as pessoas não prestam, ou enfim, né? Ou seja, padrões, crenças, paradigmas que estão programados, por isso ficam gerando repetições emocionais e comportamentais mesmo nocivas. Olha que ruim, né? Quer dizer, a gente tem uma mente sábia, a gente tem aí uma natureza sábia, mas como é que a gente fica, então, se colocando em enrascada, se colocando em problema? Então, é aquilo que a gente chama de baixa inteligência emocional, né? Uma baixa inteligência emocional é quando você tem as suas emoções te gerando problemas. Ou seja, é uma emoção em demasia, é uma emoção exagerada. Ou seja, a pessoa trava diante de um evento pequeno, ou explode quando não era para tanto. Ou se desvaloriza quando as outras pessoas valorizam, né? Quando não se dá o valor, quando não coloca limites, quando não se lidera, é liderado pelas próprias emoções, mesmo problemáticas. E aí eu devo dizer que normalmente, tá, assim, por pesquisa, eu devo te dizer que são emoções de origem infantil, em atividade no adulto, por isso fazem com que o adulto se sinta estranho, ele quer esconder essas emoções, ele julga essas emoções, mas não consegue mudar. Trabalhar isso é possível, e é possível de maneira rápida, não precisa de um tempo enorme, perder de vistas, anos de processo. O que precisa é resolver. E esse é o trabalho do coaching integrativo sistêmico. O coaching integrativo trabalha com essas técnicas mais modernas, desenvolvidas de menos tempo para cá. Programação neurolinguística, coaching, constelação familiar aplicada ao atendimento individual, estruturadíssima. É um modelo diferente de constelação familiar, para quem já conhece em grupo. Não é assim. É um processo individual de reorganização dos sentimentos da pessoa que estão conectados com familiares. Então, um processo objetivo, estruturado, com começo, meio e fim, e que na ápice normalmente dura 6 sessões, ou 12 sessões. Um tema só que a pessoa vem trabalhar são 6 sessões. Processo focado. A ápice se compromete com o resultado, você já na terceira sessão já avalia o quanto você já percebeu de mudanças na sua vida, logo depois da terceira sessão você já preenche ficha de avaliação, para que nós possamos nas últimas sessões ainda trabalhar aquilo que de fato falta, que é o essencial. Então, um processo para resolver insegurança, baixa autoestima, ansiedade, depressão, fobias, pânicos, problemas de relacionamento, submissão excessiva, problemas de relacionamento, qualquer questão emocional, comportamental, deixar problema de protelação, deixar sempre para depois. Qualquer questão comportamental emocional pode ser resolvida de maneira breve, desde que você busque métodos modernos. Venha conhecer a metodologia da Ápice Desenvolvimento Humano, uma empresa com 12 anos já de história, um processo estruturado, com começo, meio e fim, uma empresa com certificações internacionais, que é franqueada por empresas internacionais, americanas e europeias, e que dá formação nessas metodologias há muito tempo, com uma comunidade grande de alunos formados.
e além, é claro, de uma equipe especializada em atender de maneira focada e estruturada pessoas para mudança breve. Então você que quer passar por um processo de mudança, objetivo em alguma questão na sua vida, venha conhecer esse trabalho. Você vai passar por umas 6 sessões para resolver um aspecto em você, é para quem quer resolver. Se você acha que precisa de muito tempo para ter autoconhecimento e tal, não é isso. Se você é uma pessoa que quer evoluir e resolver algo rapidamente, porque você tem outras coisas que você também quer evoluir na sua vida, você é uma pessoa dinâmica e que quer solução, vem conhecer esse trabalho. Vem numa primeira sessão sem compromisso, conhecer o método e a partir daí avançar nesse processo. Então, quem ligar hoje, né, isso é uma promoção que a gente está fazendo até o dia 10. Então, você ligando agora, né, até o dia 10, você tem uma primeira sessão gratuita para conhecer a metodologia, tá bom? Então, liga lá na Ápice no 2361-5000. Mas só para você que está decidido a resolver a sua questão e que está aproveitando essa promoção para vir conhecer o método, tá bom? Para você, então, uma primeira sessão gratuita para conhecer a metodologia, trazer a sua questão já para uma análise. Não venha com a expectativa que vai resolver tudo na primeira sessão, não é assim. Isso é uma entrevista onde você vem passar por uma entrevista para que o profissional identifique a estrutura da sua questão, das causas, como sua mente está processando isso, e já te mostrar um plano de ação de como isso vai ser trabalhado. Então, um processo bem estruturado, você já sente essa estrutura logo na primeira sessão e já preenche a avaliação no final dela também. A gente tem compromisso com excelência contínua. Então, vem para uma primeira sessão gratuita conhecer o método, telefone 2361-5000. Atendimentos em São Paulo, aqui no bairro do Paraíso, durante a semana e também aos finais de semanas, e também atendimentos no Belém, do ladinho do metrô Belém. Nós temos a nossa unidade Belém, tá? Belém Tatuapé. Primeira sessão gratuita para conhecer o método da Ápice Desenvolvimento Humano, 2361-5000. E nós temos uma palestra gratuita sobre PNL, agora no dia 12 pela manhã. Palestra gratuita Practitioner em Programação Neurolinguística. É uma palestra para quem tem interesse em fazer uma formação em PNL. Quer conhecer? Não é comigo essa palestra é com a Tami Lopes, que é a professora dessa nova turma do Practitioner, que vai acontecer aos domingos. E começa no final de julho, uma nova turma do Practitioner aos domingos, intercalados. São 120 horas de formação, processo bastante intenso de autotransformação, de evolução, de mudança de paradigmas e também de formação, de capacitação para que as pessoas possam usar a PNL na sua comunicação profissional, no trabalho, na liderança, em vendas, em terapia, em coaching e principalmente para quem quer ser profissional em autodesenvolvimento, usando consigo mesmo. Então, formação em PNL, começando agora no final de julho, e palestra gratuita a respeito, para você conhecer agora no dia 12. É só você ligar no 2361-5000, 0 operadora 11, 2361-5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br. E fica o nosso amigo no Facebook, é só você procurar lá, Ápice Desenvolvimento Humano, curtir a nossa página e a partir daí você vai receber nossos posts, fazer parte das nossas promoções do Facebook e saber de tudo que acontece na Ápice. Então procura lá, Ápice Desenvolvimento Humano. Muito bem. E vamos continuar o programa agora, pelos nossos próximos 10 minutos, falando de um tema essencial, importante, fundamental, com o qual eu tenho muita empatia, que é o tema vícios e compulsões, né? E que gera dependência, muitas vezes a dependência química, né? E a dependência química tem origem principalmente no vício e na compulsão, não no elemento da dependência química, né? Por quê? Porque vício, compulsão, tem a pessoa que come excessivamente, tem a pessoa que precisa de atividade física excessiva, tem a pessoa que precisa de oração excessiva, ou meditação excessiva. Vamos entender o seguinte, isso é algo muito importante, é um discurso inovador aqui na rádio, e que não foi criado por mim, por Plínio de Souza. Alguns pesquisadores já vêm defendendo essa ideia desde o final dos anos 80, início dos anos 90,
de que o problema no vício não é o elemento, não é a cocaína, não é o álcool, não é a maconha, não é a comida. O grande problema é a estrutura emocional profunda, é o buraco, é o vazio, é um sentimento mal resolvido, uma emoção problemática que faz com que a pessoa busque completude fora, porque não se sente completo dentro. Então é a pessoa que fuma compulsivamente para aliviar uma ansiedade, é a pessoa que fuma maconha para conseguir dormir ou para ir para o trabalho de manhã, é a pessoa que bebe álcool, não recreativamente, como a maioria das pessoas, de vez em quando, socialmente, mas é aquela pessoa que bebe para se sentir aliviada do dia, ou que bebe para se sentir solto, extrovertido e à vontade nos relacionamentos sociais. É a pessoa que cheira cocaína para se sentir mais autoconfiante, né, para ir para uma festa, ou para lidar com os amigos nos relacionamentos sociais, ou mesmo para trabalhar. Então é a droga, é o elemento sendo usado como remédio. E fonte de prazer, às vezes também, né? É um elemento que traz prazer. Mas por quê? Porque está faltando prazer na vida da pessoa. A pessoa não está bem, ela não está plena, ela não tem prazer nos seus relacionamentos sociais, ela não se diverte, ela não tem equilíbrio quando está sozinha consigo mesma, antes de dormir ou de manhã. Ela precisa de algo para estar bem, para ter prazer, para ter equilíbrio. Então, essa necessidade de algo faz com que a pessoa use em demasia. Diferente daquele que usa recreativamente, como o álcool recreativo, ou como a maconha numa fase da juventude, a pessoa que se vicia é aquela que ela extrapolou, ela usou tanto que o corpo começou a precisar também. Assim como nós precisamos do sal, porque se você para de comer sal, se você fica 10 dias sem comer sal, você vai ter abstinência, você vai ter tontura, sua pressão vai cair. Se você parar com café, você toma vários cafés por dia, você vai ter dor de cabeça, você já deve ter tido essa experiência. Por quê? Porque o excesso daquela substância faz com que o corpo se organize para suportar aquele excesso. É uma adaptação do corpo. Quando você tira bruscamente aquela substância, o corpo sente, porque ele tinha se adaptado, ele fez todo um trabalho químico interno para se adaptar àquilo. E aí ele sente, né? Então o excesso da cocaína, o excesso do álcool, o excesso da maconha, o excesso de outras drogas todas, fazem com que o corpo então fique também dependente. Mas entendamos o seguinte, esse não é o maior problema. Esse é o problema secundário. A necessidade física é um problema secundário. O problema primário é a necessidade emocional. Como assim, Plínio de Souza? Eu já explico. Ou seja, no Brasil, nós temos aí as clínicas abarrotadas com pessoas para tratamento. E qual é o resultado que essas clínicas têm? Em média, 20%. Tá? A gente tem clínicas com 10% de resultado, clínicas com 30%. A gente tem uma média de 20% de sucesso. 80% das pessoas que são colocadas com muita esperança pelas suas famílias numa internação de 6 meses acabam voltando para o uso contínuo e acabam voltando para a internação de novo. Muitas passam por várias internações. Vamos entender o seguinte, quando a pessoa se interna, ela vai passar por um processo de desintoxicação. Ela sai de lá limpa. Ela não tem mais a necessidade física de usar. Ela se limpou. Quimicamente o corpo já se reorganizou, ficou 6 meses em abstinência. E quando ela sai, ela continua com uma vontade enorme de usar. Por quê? Porque ela ainda tem a necessidade emocional. Tá? Ela sai e ela continua sendo aquela pessoa que ela era sem usar. Ou seja, uma pessoa mais insegura, mais estranha, socialmente meia deslocada, ela não fica bem plenamente no social, ela se sente meio deslocada, meio estranha, meio infeliz. Ela precisa de algo para ser. Ou tem uma certa angústia constante, ou uma ansiedade, ou uma depressãozinha, ou uma baita timidez. Existe alguma desestrutura, alguma questão emocional que não foi resolvida, não foi solucionada. Ela aprende, depois de uma internação de 6 meses, a ficar se controlando todos os dias. E ela precisa pensar só no dia. Porque se ela pensar que nunca mais vai usar, ela entra em parafuso e sai correndo comprar. Então ela tem que pensar, é só por hoje que eu fico mais um dia sem usar. Só por hoje, só por hoje.
lutando contra uma necessidade emocional. Importante, você ouvinte, você internauta, entender. Não é lutando com uma necessidade física, química. A gente precisa de uma internação quando a pessoa está muito impregnada para se livrar da necessidade física. Mas depois já passou, mas a necessidade emocional ficou. Quem é que está trabalhando isso? Visando isso, a Ápice Desenvolvimento Humano, ao longo de 10 anos de pesquisa, desenvolveu uma metodologia para trabalhar o que de fato é importante, a estrutura emocional profunda. Resolver, identificar as causas e resolver as causas, o buraco, o vazio, a insegurança, o sentimento de desamparo, aquilo que está por baixo da necessidade de um remédio. Porque a pessoa que usa desta maneira a cocaína, o álcool, a maconha, está usando como remédio. E eu vou falar a mesma coisa com aquele compulsivo alimentar muito forte, sabe? O obeso mesmo, que come compulsivamente, é a mesma estrutura de vício. A pessoa precisa da comida como um remédio, ela se alivia de tensões, ou de tristeza, ou de falta de brilho, de sentido na vida. Então existe um buraco, um vazio vivo dentro dela. Então nós, na Ápice Desenvolvimento Humano, olhamos para a estrutura profunda e fazemos um processo breve, né? A pessoa que vem para uma internação, se estiver muito impregnada, vai passar por 1 mês apenas de internação. E grande parte das pessoas, a maioria, não precisa de internação. É um processo curto, mas focado na estrutura emocional profunda, é um processo inovador, é um processo que vem fazendo um grande sucesso, com muitas pessoas que vêm passando por ele, e procurado por pessoas que querem, por famílias que querem encontrar a solução. Então, se você é uma família que tem essa problemática dentro da família e que tem valores virtuosos, ou seja, você ama e está empenhado em encontrar a solução, acredita na solução, eu convido você para uma palestra sobre isso, uma palestra gratuita para familiares e, de preferência, com a presença do dependente químico. Uma palestra com poucas pessoas, são em torno de no máximo 25 pessoas, para conhecer uma metodologia diferenciada, para conhecer cases de sucesso, depoimentos de pessoas que passaram pelo processo recentemente e também há muito tempo, tá? Tem gente que já passou por isso há 10 anos com a gente e que nunca mais teve recaída nenhuma e nem lembra que existe, não tem a menor vontade mais do álcool, já tendo bebido por 20 anos, né? Todos os dias, de maneira bem intensa. Pessoas que nem lembram mais da necessidade de uma cocaína que durante muito tempo usou. Então vem conhecer essa metodologia, diferente dos 12 passos, é diferente de se controlar para não usar. Porque quando você se controla, você não resolveu. Você está acumulando uma necessidade, em algum momento essa represa vai estourar. E não é à toa que a grande maioria das pessoas acaba voltando para o uso mais cedo ou mais tarde. Tem gente que sai da internação e já vai para o uso, já vai para a boca de droga. Tem gente que se segura alguns meses e volta. Tem gente que consegue se segurar anos. Mas a grande maioria volta. Isso é pesquisa do Einstein, pesquisa da Veja, da época. Você pode pesquisar na internet. Em média, 80% das pessoas que são internadas, mesmo nas melhores clínicas, acabam voltando. Então vem conhecer essa metodologia diferenciada, venha numa palestra gratuita aqui na Ápice, no bairro do Paraíso, em São Paulo, na quarta-feira à noite. Ou na VURT, no Centro Cultural VURT em Cotia. Você de Cotia e região, cidades próximas. Traga a pessoa querida, venha a sua família conhecer uma metodologia que se pretende resolver. É isso mesmo. Quem está falando é o Plínio de Souza, vocês conhecem há 10 anos na Mundial, com toda a credibilidade que tem, técnica e com toda a sua empresa de desenvolvimento humano, de formação nessas metodologias, parceria com todos os institutos internacionais e com os institutos nacionais mais importantes. Vem conhecer esta metodologia para independência química. Telefone 23615000, 0 operadora 11 23615000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br e o telefone 0 operadora 11 23615000. Foi um prazer estar com vocês, uma ótima semana, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.